Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade e onde vamos aprender a conhecer melhor o mundo à nossa volta. Hoje vamos falar sobre finanças sustentáveis, um tema que é assim meio difícil para a maior parte das pessoas, mas temos connosco duas especialistas no assunto para nos ajudar a compreender melhor o que é que significa este mundo das finanças sustentáveis. Temos a Sofia Santos e temos a Lia Barbieri. Obrigada por estarem aqui. A Sofia já trabalha nesta área há mais de 20 anos, já trabalhou em banca, já trabalhou em ONGs, já trabalhou em setor público, tudo o que possam imaginar. Passou pela Bloomberg, passou pela Reuters, passou pelo INE, foi assessora do Ministro do Ambiente, onde trouxe para a agenda política o tema das finanças sustentáveis. Obrigada, Sofia. Era preciso alguém ter feito isto. Ainda conseguiu escrever 7 livros e fundar a sua própria consultora, a Systemic Sphere, onde trabalha também a Lia, através da sua casa em Londres. Portanto, temos aqui uma oportunidade maravilhosa de estar com a Lia, que geralmente não está cá, e contrastar aqui um bocadinho estas duas visões. A Lia teve no ISCTE, no Comitê de Sustentabilidade, passou por outras consultoras, como a PwC, como a PRI, e agora está a trabalhar então nesta área das finanças sustentáveis, juntamente com a Sofia. A Lia é de gestão. Exatamente. Pronto, e a Sofia é de economia. Certo. Temos aqui duas áreas muito bem representadas. E vamos, se calhar, começar por uma pergunta muito genérica, ok? E a pergunta é: o que é que as finanças sustentáveis, ou o que é que este tema pode trazer de impacto positivo a um mundo que está em turbilhão com as alterações climáticas? O que é que pode trazer? Pode resolver os problemas. Okay. Eu diria que de facto o financiamento sustentável pode resolver os problemas do planeta, porque significa que é um financiamento que coloca o dinheiro alinhado com princípios éticos, com princípios sociais e com respeito pelo ambiente. Tendo em conta que a maioria dos problemas que existe no mundo tem a ver com ética, tem a ver com questões sociais e com questões ambientais, se o dinheiro for colocado no sítio certo, então podemos resolver os problemas do mundo. Obviamente que a banca por vezes não gosta de ouvir isto, porque é muita pressão que se coloca em cima de um setor que não está habituado a ser visto como o salvador do planeta Terra. Obviamente que não é sozinho, mas tem muito dinheiro e muito poder para fazer. Tem muito poder para fazer mudar as coisas para melhor, tal como no passado também já teve muito poder para fazer mudar as coisas para pior. Portanto, dá para os dois lados. O lado positivo é bastante mais útil para todos nós. Ok. E pegando nesta parte da banca, não está sozinha, efetivamente, quais é que são, assim, as maiores entidades, em termos de conceptuais, fundos, banca, que podem intervir para melhorar o planeta através do financiamento sustentável? São todos os agentes, ou seja, a banca tem um papel fundamental, os fundos de investimento também, as private equities também têm, venture capital, tudo o que são startups e o financiamento associado às startups também tem essa capacidade de influenciar. Agora, para isso acontecer, o que tem existido nos últimos 2-3 anos tem sido uma regulação forte por parte da Comissão Europeia. E, portanto, aí, atualmente, talvez seja a Comissão Europeia como o Banco Central Europeu, são aquelas instituições que estão, de facto, a acelerar este processo através de regulação ou de orientações que estão a dar aos vários agentes financeiros. Isso é interessante, isso é uma coisa muito recente. Lia, o teu percurso também nesta área é mais recente do que o da Sofia. Sim. Já cresceste no meio destas regulações, portanto, isto para ti já é uma coisa meio óbvia, não é? O que é que já está a ser feito agora que vejas com bons olhos para o que vem de futuro? De preparar o caminho. Bom, recentemente tiveste o lançamento do Pacto Ecológico Europeu, que no fundo traz uma série de legislação europeia para o setor da banca. Regulamentos mais recentes que tu tens, por exemplo, o SFDR, que é um regulamento que faz um combate brutal ao greenwashing, porque qualquer organização que faça statements de temos um produto sustentável tem que dizer como é que ele é sustentável e tem que responder a uma série de indicadores sociais, ambientais e económicos que o prove. Tens também a nova diretiva de reporte não financeiro, que foi no fundo renovado, ou seja, as organizações vão ter que obrigatoriamente reportar informação social e ambiental quase ao mesmo passo que fazem com a informação financeira, portanto já é obrigatório, e começas a ter muita regulamentação para que haja transparência no mercado, para que haja depois também comparabilidade entre empresas, seja para os consumidores poderem escolher, seja para também os próprios investidores começarem a dar mais relevância e mais investimento a empresas, vamos dizer, do bem, ou que se orientem mais para o financiamento sustentável,
do que as que não fazem. Ok, isso e os investidores também já estão a perceber que compensa, não é? Pelo menos agora na pandemia, saiu um relatório da Bloomberg há uns meses que dizia precisamente isso. As empresas com índice de ESG mais elevados não tinham perdido... São mais resilientes e gerem melhor o risco. E por outro lado, também são empresas que antecipam um pouco melhor o futuro porque pensam mais no futuro. E portanto, quando surgiu este tema da pandemia, foi uma coincidência porque a pandemia cruzou com o antecipar danos que nós pensamos que não acontecem, com a resiliência. E, portanto, normalmente as empresas que têm os ratings melhores nestas matérias são empresas que gerem melhor o seu risco, mais flexíveis, capacidade mais rápida de adaptação e também não estão expostas a tantas aos ativos que são os ativos do passado, chamemos assim, e que ficaram muito expostos com a pandemia, nomeadamente o preço do petróleo, que acabou a dada altura era negativo, não é? Portanto, foi uma evidência concreta de que risco faz sentido e minimizar o risco com a diversificação e também flexibilidade e agilização, pensando que aquilo que nós achamos que não acontece pode acontecer. Certo. Isso é muito engraçado ver, e se calhar pegar aqui um bocadinho nesta questão de há 20 anos, se calhar isto não era um tema para as empresas e não percebiam esta resiliência. E para quem já fez este trabalho, como é que se mostra às empresas? Porque agora com a pandemia conseguimos ter dados mais ou menos concretos de que sim, esta resiliência ambiental, ética faz sentido mesmo financeiramente para uma empresa. Há 20 anos como é que se convencia? Eu lembro-me eu comecei a trabalhar este tema em 2004. Sim. E percebi que o tema, achei na altura que a banca ia ser a solução, entre aspas. E foi muito curioso, foi muito engraçado, porque na altura trabalhei com alguns bancos, ainda era o departamento de comunicação. Demorou muito tempo até a comunicação, a finança já era para a comunicação. Esta coisa da sustentabilidade era na comunicação. Tenho situações hilariantes, várias, não vou dizer onde, mas tenho uma... Porque acho que isto é mesmo muito curioso e refletiu uma fase que se passou. Isto talvez tenha sido em 2010, 2009, numa instituição financeira em que eu estava a trabalhar, portanto como consultora, estava a ser paga para fazer o trabalho. E vou falar com o departamento de risco e há uma pessoa do departamento de risco que quando eu entro diz assim, então menina, diga lá o que é que quer. Eu acho que isto... Como é que foi? Sim, vá. Acho que isto revela como é que era... muita coisa, não vou dizer mais. Isto revela muita coisa por volta de 2009 e 2010 e depois vemos hoje o tema já a ser tratado de outra maneira. Ainda é preciso trabalhar muito, mas de facto um tema que já há regulação, já há obrigatoriedade e nessa altura estávamos a anos-luz de se pensar. Ninguém acreditava que alguma vez iria existir qualquer tipo de regulação sobre esta matéria. Faz sentido. Hoje em dia nós somos mais privilegiadas, não é? Nós já crescemos numa altura em que isto já é o standard e já é para a frente. Ainda assim, nós continuamos a ver muita dificuldade, há bocadinho estavas a falar dos consumidores, destes protocolos todos servirem para ajudar o consumidor a tomar decisões. Ainda vemos o consumidor muito perdido, sobretudo neste tema do greenwashing. Muito. E eles não percebem o que é que podem fazer ao seu dinheiro. Portanto, de que maneira é que estas ferramentas que nos chegam, de avaliações e tudo mais, como é que nos ajudam a tornar-nos consumidores mais informados? Onde é que nós podemos estar atentos? Certo. Acima de tudo, se tu olhares para a informação não financeira, portanto, a informação de sustentabilidade das empresas, certo. Se fores um consumidor, se calhar, mais proativo à procura dessa informação, consegues perceber, através dos relatórios, dos ratings, qual é que é o posicionamento. Okay. Imediatamente a seguir, por exemplo, todos nós, à partida, temos uma conta bancária ou fazendo algum tipo de investimento, queremos algum tipo de empréstimo, nós estamos a escolher onde é que estamos a pôr o nosso dinheiro. Ou seja, sempre que nós fazemos poupanças, o nosso dinheiro está a ser investido na economia e a maior parte das pessoas não aonde. sabe isso. E há bocadinho estávamos a falar antes de gravar sobre isso, que as pessoas não têm noção que quando põem o dinheiro no banco, ele não fica num cofre. Ele é usado para fazer investimentos, não é? Sim. Portanto, e muitas vezes está a ser usado em setores mais ou menos poluentes, com os quais nós, como consumidores, não concordamos. Ou seja, é tentar perceber também em que tipo de setores é que o nosso banco está a investir, se nós queremos ou não continuar a ter uma relação comercial com aquele banco, olhar se calhar para o mercado e perceber até bancos portugueses quais é que estão a ter melhor performance e se calhar ir com esses bancos e não ir com os outros. Portanto, como consumidor, nós votamos sempre com o nosso dinheiro quando vamos às compras. E, efetivamente, com o nosso dinheiro, estamos a fomentar o capital da economia. Portanto, é fazer uma escolha mais consciente nesse sentido. É o nosso voto diário. Mas há bocadinho estávamos a falar também desta questão dos bancos. As pessoas põem lá o dinheiro, põem, têm lá os empréstimos, têm lá tudo. As pessoas não, para além de não perceberem que estão a fazer investimentos, que se calhar quem nos está a ouvir sabe que isso está a acontecer, são pessoas que já estão à partida mais informadas sobre o tema,
não percebem que existem alternativas diferentes e o problema da comunicação, ou melhor, das finanças sustentáveis serem tratadas como comunicação, é o tema do greenwashing, não é? Então, às vezes, não é super fácil para as pessoas. Mas agora estamos numa fase, se há 15 anos atrás o tema, quando entrava numa instituição financeira, entrava pela área do marketing, marketing não produtos, entrava pela área dos patrocínios. Sim. E da comunicação pura e dura, dos anúncios, eu diria que passámos essa fase e que agora estamos numa outra fase bastante mais exigente, que é o quê? Que é preciso muita comunicação. Mas comunicação que não seja greenwashing, e eu acho que estamos no limiar, estamos quase a começar a ver imenso greenwashing do setor financeiro, deve estar quase a explodir. Como todos os setores também. Como todos os setores, exatamente. A comunicação tem de ser muito boa, porque isto é difícil de explicar. É simples, mas é muito difícil de explicar. A maioria das pessoas da área da comunicação não tem conhecimento sobre o tema e, portanto, não lhe atribui importância e, portanto, não se esforça tanto para ter campanhas de comunicação mais atuais e mais arejadas e mais contemporâneas. E, portanto, eu acho que agora, de facto, é muito importante os departamentos de comunicação. Agora deve ser uma luta interna entre um departamento de comunicação com coisas para mostrar, efetivamente, certo, com produtos financeiros verdes, com políticas de risco e etc. E, por outro lado, deve haver momentos em que a área de comunicação quer comunicar coisas que não tem. E, portanto, agora nós acho que vamos ver um bocadinho de tudo, mas eu acho que agora a área da comunicação é de facto muito importante e tentar evitar ao máximo o greenwashing. O meu conselho é sempre, em caso de dúvida, não. Exato. Porque o pior que pode acontecer a qualquer banco, tal como aconteceu ao Volkswagen, etc., e outras empresas, acho eu, quer dizer, é mais uma falta de confiança que já aconteceu no passado e agora mais uma falta de confiança. E falta de transparência, não é? Estamos numa indústria que precisa muito de transparência, não é? Exatamente. E com a comunicação à mistura nem sempre é fácil. Às vezes estamos a falar de semântica, a maneira como se dizem as coisas pode querer variar completamente o significado. E essa é uma parte que me preocupa, especialmente, porque quando estamos a falar de dinheiro, lá está, estamos a falar sobre mexer no mundo. Também estamos a falar de educação, então. Ou seja, temos de educar o consumidor para aprender a escolher melhor e a decifrar no meio de greenwashings e lutas de titãs financeiros sobre sustentabilidade. Como é que nós podemos ajudar esse consumidor? Como é que podemos dizer-lhe, aprende aqui sobre este tema, o que é que existe à disponibilidade, para além de ler relatórios que a maior parte das pessoas não vai ler? Sim, olha, antes de ler relatórios, hoje em dia, felizmente, que na minha altura, aliás, eu comecei a enverdar pelo caminho da sustentabilidade exatamente por sentir essa necessidade, e não se falava disso na minha faculdade, não se falava disso, nem no ensino superior em geral. Sim. Mas hoje em dia, felizmente, já temos, por exemplo, vários cursos de finanças sustentáveis. Aliás, a Sofia dá um desses cursos no ISEG. Portanto, já existe curso que as pessoas podem escolher para ter mais informação e eu acho que é muito por aí. Para estar atento, não só fazer aquela parte mais proativa de perguntar, de ir ver, mas se calhar muitas faculdades também já introduzem nos currículos este tipo de informação de sustentabilidade, não só financeira, mas acho que um curso ajuda muito. Sim, mas é preciso mas é preciso fazer-se mais. Ao nível das escolas, eu costumo dizer que atualmente, e isto passa-se em Portugal na maioria dos países, e era bom que o ISEG, por exemplo, conseguisse mudar isto, o acesso a este tipo de informação está exclusivo a quem tem dinheiro. Portanto, o acesso à informação da sustentabilidade não está democratizado. O que significa que é um contrassenso, não é? Se os políticos dizem que a sustentabilidade é o tema do futuro, então nós estamos nas faculdades a não democratizar o acesso aos trabalhos do futuro e na realidade estamos, mais uma vez, a proteger uma elite que tem poder financeiro para comprar pós-graduações, cursos executivos, etc. E, portanto, isso não é de todo justo, nem enfim, tem de ser toda a alterado. gente tem dinheiro no banco. Tem lá 500 ou 500 mil, toda a gente tem dinheiro no banco. Exatamente, aqui a questão é que não faz sentido só quem tem dinheiro disponível ter acesso a uma informação que vai ser fundamental para os empregos daqui a 5, 6, 7, 10, 15 anos. E para a sobrevivência de todos. Exatamente, portanto, o tema da sustentabilidade tem de ser democratizado e tem de ser dado em todas as faculdades, de forma apropriada ao tema central da licenciatura, e não pode ser uma cadeira facultativa ou optativa. Tem de ser uma cadeira obrigatória. Portanto, isso ainda não existe. Elas normalmente são optativas.
Como se pudéssemos optar pelas alterações climáticas. Exatamente. Portanto, espero em breve... Isso por um lado, acho que isto tem de ser uma questão obrigatória para todas as licenciaturas. Por outro, ao nível da educação, também a questão das empresas e dos microempresários, que é o meu caso, tenho uma microempresa com 8 pessoas, e é o caso de... É o nosso caso também. É o vosso caso e o caso de 90% e tal por cento, incluindo as PMEs, do tecido empresarial português. E esta componente precisa de ter uma mente aberta e perceber que estes temas são temas que ou nós entramos a sério neles ou vamos perder acesso a financiamento público e privado. E, portanto, isto também é uma questão de aprendizagem por parte do tecido empresarial português. Eu ouço muito, o tecido empresarial português ainda não está maturo o suficiente para divulgar informação ambiental. Desculpas. Eu acho que isto é menosprezar a capacidade do português e das empresas, não é? Em vez Até porque se conseguem fazer toda a burocracia para pagar IRCs, para pagar... Exatamente, e não conseguem, e nos temas ambientais ainda não têm maturidade. Portanto, eu discordo totalmente isto. Acho é que o sistema tem de catalisar e ajudar as PMEs e as microempresas a perceber que todos nós vamos ter de reportar as emissões de CO2 âmbito 1, 2 e 3, tecnicidades, não interessa. Todos nós vamos ter de reportar um conjunto de indicadores ambientais e sociais. Há bancos que vão começar a pedir isso. O crédito agrícola está no site, portanto, a informação pública está a começar a atribuir uma notação ambiental. Nós tivemos de preencher. Pronto. Tivemos de preencher o questionário com financiamento. Portanto, já pediram um financiamento, esse questionário já surgiu, portanto... Tivemos um ótimo rating. Isso é muito bom, isso é muito bom. Portanto, isto está a surgir, ou seja, as empresas, quando vão aos bancos, vão começar a ter um rating ambiental e social e, a dada altura, a taxa de juro estará ligada a isso, ainda não, que está, enfim, mas isso tem sua evolução. E as empresas não podem pensar que isto são os bancos a ser maus para elas. Não, estão a ser bons para todos. Pronto, e estão a ser, e quem fizer isto primeiro não pode ser visto como o banco mau, tem de ser visto, aliás, como o banco que está a ajudar a puxar as empresas a ganharem a tal maturidade que o sistema acha que elas não conseguem ganhar, para depois poderem aceder a financiamento. Quando chegar à altura, já vai ser já muito em breve com o próximo quadro comunitário e todo o financiamento vai requerer este tipo de informação. Portanto, eu não gosto nada quando aquelas frases, o tecido empresarial português é muito fraco, são empresas familiares, eu acho que essa conversa... As famílias são incríveis em Portugal. Acho que essa conversa é uma conversa do passado e acho que sim, é exigente, mas qualquer microempresa é capaz e faz sentido E há aqui uma questão muito, muito pertinente que falou, Sofia, que é, neste momento, a taxa de juros ainda não está associada a este rating. Portanto, é a melhor altura para aprendermos a fazer este... Aliás, a ideia, e desculpem também estar aqui a fazer um bocado de publicidade ao crédito agrícola, mas nós estamos a trabalhar com eles exatamente no questionário que vos calhou. Portanto, o questionário foi feito connosco e com o banco e é um exemplo ótimo. Percebemos bem, foi fácil, claro, rápido. Então ótimo. Vou ter de passar este filme internamente para que se perceba, não haja dúvidas. E, portanto, é importante, de facto, as empresas perceberem que este tipo de questionários que vão surgir só as vai ajudar a conseguir serem empresas mais atrativas e conseguirem buscar esse capital. E mais resilientes. Porque às vezes faz-nos pensar, eu lembro-me ver algumas perguntas que nos faziam pensar no que é que estávamos internamente a fazer. Exatamente. E, por exemplo, nós estamos também a preencher um relatório de uma certificação que é a B Corp, que também vai à parte das finanças. Nós também iremos fazer isso agora este ano. E eles fazem lá tantas perguntas que nos ajudam a nós, enquanto empresa, ok, nós ainda não fazemos isto, mas nós podemos fazer. No fundo, dão-nos ideias. A primeira vez que nós pensámos sobre onde é que tínhamos o dinheiro na empresa foi quando perguntaram o dinheiro onde está a empresa, da certificação, o dinheiro onde está a empresa investe em armamento nuclear e em combustíveis fósseis? Eu faço ideia. Mas isto é uma coisa que eu posso fazer rapidamente. Vou mandar e-mail aos bancos e perguntar. Portanto, estes questionários ajudam-nos a tornar-nos empresas melhores. E isto é muito importante perceber, porque temos os bancos, sim, temos as entidades que financiam, temos todo este tecido importantíssimo, mas as empresas geram imenso dinheiro. E podem gerar dinheiro da maneira errada ou da maneira certa. Com impacto positivo ou com impacto negativo. Isso. E muitos destes questionários tentam incentivar as empresas a ter um impacto positivo. Isso. E, portanto, nesta primeira fase, ainda se está só a criar o diagnóstico, tentar perceber como é que as empresas estão, para depois as ajudar a caminhar, aquelas que podem não ter um rating tão positivo, ajudá-las. Você, para melhorar o rating, tem de fazer isto. Não são coisas assim tão difíceis. Nós não. Há muita gente que acha que estes sistemas de sustentabilidade são só para as grandes empresas e não são. Não, eu acho que se calhar, enquanto empresa,
acho que o que pode às vezes ajudar a faltar é ferramentas para melhorar. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, posso contratar uma consultora para me ajudar. Mas isso é preciso ter dinheiro para fazer. Mas é preciso ter dinheiro para fazer e isso está, se calhar, mais reservado para as grandes. E às vezes eu acho que das pequenas empresas o que sentem é: ok, eu não tenho 50 mil euros para pagar por um mês de consultoria. Como é que eu posso melhorar? E a maior parte das pessoas, saiu um relatório da União Europeia, para aí em 2018 ou 2019, sobre as empresas, o tecido empresarial em Portugal, em que faziam questionários sobre sustentabilidade. E uma das perguntas era o que é que as empresas portuguesas sentiam que fazia mais falta. Se era consultoria, se era financiamento, se era subsídios, portanto, que tipos de financiamento, ainda descosta o subsídio. E o engraçado é que a maioria das empresas respondeu consultoria. E não subsídios e financiamentos. Nós estamos sempre a dizer, se calhar naquela de menosprezar as empresas, pois é só subsídios, só querem subsídios para aqui, subsídios para ali, mas querem mais informação. Aqui a questão é que o subsídio pode ser dado às consultorias. Sim, claro. E uma coisa que eu acho que, eu não, pelo menos não tenho conhecimento que tenha ocorrido, mas o antigo quadro comunitário já pagava, por exemplo, PME, já cofinanciava a 70% projetos que estivessem associados, por exemplo, a implementar um processo interno de cálculo de emissões de CO2, de um processo de inovação que desse origem a um relatório de sustentabilidade, só que não estava lá escrito. Está escrito o quê? Cofinancia-se o quê? Processos de inovação. E os processos de inovação são de quê? São de processo, são de produto, são de marketing. Certo. Então é uma questão de linguagem. É inovação, é R&D, não é? Portanto, é uma questão de linguagem, de processo. E aquilo que nós estamos a falar na área de sustentabilidade é muito inovação do processo. Okay. E, portanto, já no passado, 60% poderia ter sido cofinanciado, só que as coisas não estão escritas com estas palavras. Okay. É preciso a terceira ou quarta derivada para se conseguir perceber que aquele financiamento pode financiar este tipo de coisas. Okay. Portanto, um alerta para as empresas que estejam a ouvir. O próximo quadro comunitário, que deve estar a arrebentar aí, porque é 2021, 2027, já estamos a meio de 2021, portanto deve estar a surgir. Certo. A grande maioria do dinheiro será para ter projetos que tenham em conta ou que minimizem os impactos ambientais ao nível do carbono e da economia circular. E, portanto, nisto tudo, a conversa que nós estamos aqui a ter, à partida, tem de caber nestes cofinanciamentos. Portanto, a questão é tentar perceber qual é a narrativa que é preciso colocar numa candidatura para justificar que aquilo que se vai solicitar faz sentido. Certo. O tal investimento de impacto que é preciso a pessoa provar que tem impacto para receber o financiamento. Faz todo sentido. Bom, isto para empresas, a ficar aqui com dicas. De nada, não é? Para as pessoas. Ok, podem perguntar aos bancos, podem perguntar como é que o dinheiro das pessoas pode ter um impacto positivo. Porque eu acho que é muito fácil, isto são conversas que eu tenho com amigos de ok, mas são só 20 euros, vou gastar 20 euros nesta peça de roupa, e de repente não percebemos que se tivéssemos investido noutra coisa, podíamos estar a ajudar o mundo. Lembro-me de uma conversa em particular que tive com uma amiga que me dizia, eu desde que estive na Índia, eu nunca mais gasto assim 100 euros sem pensar mesmo naquilo que estou a fazer. Porque percebi que 100 euros é o que custa alimentar e educar uma criança durante um ano na Índia. E de repente a pessoa percebe que está aqui num mundinho em que gasta, se calhar, 100 euros por mês em várias atividades fediverses que não têm tanto impacto. Como é que sabemos o impacto do euro que nós gastamos? O que é que nós podemos fazer? Isto é difícil. É uma pergunta difícil tu saberes do impacto que tens, mas tu sabes que a cada compra que tu fazes, tu estás a ter um impacto naquilo. E muitas vezes nós esquecemos que as nossas decisões, isto é um impacto global, ou seja, esta roupa que nós compramos, a comida que nós compramos, isto vem de uma value chain, numa cadeia de abastecimento, uma cadeia de valor que se calhar foi produzido num país, foi transportado para outro, foi comercializado neste. E, portanto, tens esta noção de que muitas vezes aquilo que tu pagas pelo produto, pelo serviço, não é efetivamente o custo daquilo, que muitas vezes tens até custo, às vezes até de escravatura ou de empresas que estão a atuar em áreas hídricas de stress. Então, quer dizer, tu não consegues saber exatamente o custo, mas tu sabes que há empresas que são mais ou menos responsáveis em fazer as coisas e, novamente, quanto mais informação as empresas também nos fornecerem sobre as métricas de sustentabilidade que implementam ou não implementam, daí os protocolos serem importantes Sim, e as certificações, as sérias, não é? Certo. As certificações, os logotipos, os ecolabels. O conceito de suficiência. Nós consumimos aquilo que é suficiente. Não é? Porque todos nós consumimos. Eu também ainda consumo muito mais do que aquilo que é suficiente para mim, não é? Nós crescemos com isso. Ao nível da comida,
não digo para se deixar de comer carne, mas na realidade podemos comer todos muito menos carne, até porque não faz muito bem à saúde. E não Deixarmos de precisamos subsidiar essa indústria. Não, também não vou tão longe para enquanto, as coisas têm de ter a sua transição, não é? Pronto, as coisas têm de ter. Mas pensámos um pouco comer a comida mais próxima de nós, comer os alimentos da época, o clássico do tradicional, a roupa, pensaste de facto nós precisamos de ter 7 pares de sapato. Tens tantas opções em segunda mão, ou tens tantas opções também mais sustentáveis, quer dizer... Eu tenho muito esse tipo de consumo e muitas vezes sou confrontada com uma pergunta que tem o seu cabimento no âmbito económico, que é, ok, eu tenho toda esta cadeia de valor atrás de mim. Se eu estiver a comprar uma coisa a uma pessoa que produziu aqui, à mão, ao pé de mim, eu estou a dar diretamente dinheiro a ela. Mas se eu estou a pagar uma coisa que vai não sei onde, foi processada e transformada, eu estou, na verdade, a acrescentar valor a muitas outras coisas do mundo. Ou seja, até que ponto, e esta é uma pergunta, eu sei como é que eu vivo a minha vida, mas é uma pergunta que acho interessante quando me colocam, que é, certo, mas mais vale apostar em dar dinheiro e esse dinheiro ficar todo para uma coisa ou saber que ele é dividido por uma cadeia, em termos económicos, macroeconómicos. Eu acho que a vida não é preto e branco. Certo. E isto tanto se aplica a isto que acabaste de referir, como se aplica àquilo que há pouco falaste, que é como é que nós neste first world, não é? Como é que nós neste primeiro mundo que vivemos conseguimos não ficar deprimidos por perceber que somos uns privilegiados. Portanto, e que às vezes contribuímos para o aumento desse privilégio e da diferença entre... Portanto, nós temos equilíbrio, que é, temos a sorte de ter nascido na zona melhor do mundo, somos dos privilegiados, dos poucos, e que para nós sentirmos a satisfação que sentimos diariamente, nós damos origem a impactos positivos e impactos negativos. E muitos bens que nós consumimos ainda têm trabalho infantil, que nós não sabemos quem são as crianças, mas têm. É a realidade. O que é que eu vou fazer com isto? Vou ficar deprimida em casa sem fazer nada? Não. Vou tentar trabalhar o tema, optar por alguns produtos que me transmitam alguns logos, alguns logotipos de fair trade, etc., que à partida eu tenho de acreditar neles. É o melhor que temos. Não é perfeito, mas é o melhor que temos. Porque senão não acredito em nada na sociedade, não é? Portanto, não vale a pena ter um raciocínio para uma coisa e depois não ter um raciocínio para outra. Já alguém dizia o mesmo da democracia. É um sistema mau, mas é o melhor que temos. Exatamente. Portanto, vou à procura desses produtos, que são mais caros, mas significa que eu, em vez de comprar 3 tabletes de chocolate, no meu luxo, compro uma. Certo. E também não preciso comer 3. E que estou a contribuir, se calhar, para a educação das crianças. Exatamente. E depois, por outro lado, há espaço no mundo para nós comprarmos localmente, e há espaço no mundo para as cadeias de têxtil que vendem de forma massificada, mas que nós percebemos e começamos a ver que elas também estão a mudar. Agora há uma movimentação muito forte na recolha de peças usadas. A própria moda, tipo Vogues e afins, já tem muitas vezes o tema da sustentabilidade, portanto já perceberam, finalmente. Outra indústria que estava a precisar de ser mudada. Estava a precisar. É óbvio que ainda temos imenso, porque elas para verdadeiramente mudarem precisam de ser tipo Pantagónia, precisam dizer não comprem tanto. Exatamente. Elas para mudarem, em vez de serem, como é que se diz, fast fashion, tem de ser slow fashion, não é? Sim. Pronto. Por acaso gosto imenso da Patagónia, um ótimo exemplo. Pronto, esse no mundo da moda, vá lá, para esse setor mudar verdadeiramente, deveria ser isso que eles deveriam apelar. Sim, manter mais tempo. Mas se calhar estamos a caminhar para aí e, portanto, não conseguimos estes grandes monstros mudarem assim de um dia para a noite. Mas eu acho que há espaço para tudo e nós não podemos também cair na depressão e do radicalismo. Do radicalismo, sim. Isso eu concordo. E entrar no sistema, não é? E tentar mudar o sistema. Eu acho que é arrebentar com o sistema. Sim, acho lá está. Não dá. O sistema não pode ser arrebentado porque senão há uma implosão e nós também somos... Quem toma a ordem será o mais forte, não é? Exato, não pode ser. Mas há de facto uma mudança que é necessária. Eu no fast fashion é a única coisa na minha vida em que eu sou mais ou menos fundamentalista, por acaso. É a única, porque pronto, eu tenho uma filha pequenina e eu olho e penso, não, crianças de idade dela e do meu sobrinho, não consigo. É preciso mesmo garantirem que não há mesmo escravatura infantil. Está quase. Acho que estamos quase lá. Pelo menos já há relatórios bem interessantes da Fashion Revolution sobre isso, que já mostram um caminho positivo. Ok, boa. Portanto, atender ao nosso consumo, perceber onde é que estamos a gastar dinheiro e perceber que sim, se vamos consumir aquele extra, fazê-lo de maneira mais consciente, com impacto positivo no mundo, ver onde é que estamos a emprestar o nosso dinheiro, no fundo, não é? E em relação às empresas, aceder a estas consultorias, caso
caso se enquadrem, nos âmbitos de sustentabilidade, porque também há muitas empresas que querem aceder e não se enquadram bem. Ou então, a maioria dos... Há muitos recém-licenciados que adoram este tema. E, portanto, aqueles estágios que às vezes existem do Instituto de Emprego e Formação Profissional, aquelas coisas que às vezes as pessoas vão para as empresas não sabem muito bem fazer o quê. Essa gente nova pode estar muito bem a trabalhar numa microempresa ou numa PME a fazer isto. Portanto, há várias formas de se conseguir mão de obra e conhecimento para se trabalhar o tema. E se calhar também passa muito por divulgar que eu estou à procura de alguém. Sim, claro. Recém-licenciado, tem esta capacidade financeira, mas há muitas grandes empresas que também não pagam grandes salários. Sim, portanto, sim, é verdade. Há um mito. Sim. Relativamente às micro e às PME. Sentimos muito isso também, que é verdade. Muitas vezes as micro até pagam acima da média em relação às PME e às multinacionais, é verdade. Enquanto pessoa que acabou agora, há uns aninhos, de sair deste mundo, sentes também que existe procura no mercado de trabalho para pessoas com estas competências? Sim, sem dúvida. Isso é uma das coisas também que na comunidade do Zero perguntam muito. A minha faixa etária de pessoas que estão mais ou menos a acompanhar-me está entre os 18, 24, 34 alguns. E uma das coisas que perguntam é o que é que eu posso fazer para me tornar atrativo para o mercado de trabalho, eu quero trabalhar nesta área, como é que eu posso melhorar o mundo. Eu acabo sempre de mandar para há aqui um curso, há aqui outro curso, mas é dar-lhes um bocadinho de expressa. Isto de facto está a ser procurado neste momento, não é uma coisa de daqui a 5 anos, não é? Eu não sentiste que fosse difícil, não é? Embora tenhas tido um emprego particularmente bom, mas... Está a ser procurado e é crescente, ou seja, parte também do meu caminho, de quando eu decidi fazer carreira na área de sustentabilidade, foi exatamente porque eu percebi, primeiro, pronto, a Sofia já faz isto há muito tempo, mas na minha realidade, nos meus anos de vida, eu nunca tinha ouvido falar de nada e quando comecei na Associação de Estudantes a trabalhar os temas da sustentabilidade, que eu percebi, há mercado. Mas quando fiz parte do Comitê de Sustentabilidade, percebi que uma organização consegue realmente mudar processos e ter um efeito não só influenciador, mas multiplicador naquilo que fazes, porque tu como empresa, quando alteras qualquer coisa, influencias os teus fornecedores, os teus consumidores, claro, os teus colaboradores, portanto tens um efeito... É a tua cadeia de valor. Exatamente. Mas isto para dizer que assim que eu comecei a perceber que existe uma oportunidade de mercado em que podes não ser um especialista de sustentabilidade, mas se tu como colaborador começares a interessar em questões de responsabilidade social ou como é que vais reduzir o teu impacto da empresa, quer dizer, a nível dos resíduos, fazem reciclagem, não fazem, isto parece básico, mas ainda não se faz em muitos sítios. Verdade. Reciclagem, resíduos, consumo de água, depois dependendo em que geografia que estás, claro que nós estamos sempre a falar de Portugal, não é? Mas Sim, se estiveres a operar numa geografia em África, por exemplo, os teus problemas são diferentes, portanto, se tiveres um espírito crítico à luz da sustentabilidade ou até dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nos focas mais na vida marinha, noutros focas em diminuir a pobreza, noutros focas realmente na eficiência energética, se tu como colaboradores procurares na tua empresa o que é que podes fazer já dentro da empresa ou começares a orientar a tua nova candidatura para um trabalho novo numa área que seja mais relacionada com isto, vais conseguir dar os primeiros passos nessa área, porque eu agora estou um bocadinho também já a trabalhar no Reino Unido, que são dois mercados completamente diferentes. Achas mais maduro o mercado lá? Ou sim. Muito mais. É mais maduro. Está sempre é mais 20 anos maduro, à é mais frente. competitivo, tem boas práticas. Está sempre pelo menos 20 anos à frente, é sempre. Sim. E está há 20 anos há muitos anos, portanto... Então tu notas que lá o mercado é muito competitivo e já procuram pessoas com algum nível de expertise, se bem que há imensa falta de pessoas, portanto, capacitadas. Ok. E o que está a acontecer, por exemplo, no Reino Unido, mas também no mundo, é que muitas pessoas júniores estão a passar para seniors e para managers, porque eles não querem saber das tuas competências, querem pessoas que querem fazer mais e que querem ter formação para depois, então, implementar as medidas. Isto, no fundo, parece-me que nós estamos a querer que o sistema basicamente se torne uma boa pessoa. É mais ou menos isto. É tentar que o sistema torne uma daquelas pessoas. Sendo que há uma grande percentagem da população mundial que não é boa pessoa. Certo. Pronto, isso é um problema. Com tudo o que isso traz. Exato. Então temos de obrigar ali a forçar um bocadinho. Não dá para obrigar. Tem de haver um equilíbrio entre o bem e o mal, apesar disto já é também um pouco de bem e mal, porque o bem para mim é diferente do bem para ti. Claro, como é óbvio, sim. Mas sim, é essa a tendência. Nós temos de ter noção, é que somos sempre pessoas, quer empresas, quer governos, quer consumidores. Somos sempre pessoas e, portanto, o mundo a querer ser bom só vai ser bom se as pessoas querem ser boas. Exato. E que é um papel coletivo, porque nós muitas vezes... Então, mas onde é que está a chave do problema? Está nos consumidores? Está no setor financeiro? E a verdade é que é um papel distribuído. Sim. Porque o setor privado não consegue sozinho fazer as coisas, fazer a mudança. Tem que ser setor público com o setor privado, com os consumidores, portanto, a sociedade civil,
E é realmente uma responsabilidade partilhada, porque não vai dar para ir sozinho a fazer a mudança. E isso leva-nos à pessoa e leva-nos à consciência. Certo. Portanto, o ponto central disto tudo é a consciência de cada um, individual. Portanto, Que é logo o problema. e esse é o ponto central. Certo. Porque a partir daí é que nós agimos, independentemente do papel que tenhamos em sociedade. Portanto, às vezes, eu quero ter uma estratégia de sustentabilidade e agora há muitas empresas a... Eu quando tenho mais alguma proximidade, digo, ok, mas se calhar a primeira coisa que a empresa deve fazer não é entrar na parte técnica, é entrar na parte emotiva. Sim, não é? Porquê, não é? O propósito. É tentar perceber, de facto, o que é que as pessoas têm o poder para fazer a mudança. Porque o que é que tem acontecido? Nós entramos logo na parte técnica e as pessoas não acreditam que têm o poder para fazer a mudança porque não veem os bons exemplos e acham que não conseguem lá chegar. Portanto, depois ficamos todos numa crise existencial e temos as políticas escritas no papel, até pode passar nos ratings, mas depois a cultura não está lá. E isto no dia-a-dia. Certo. E depois chegamos ao final do dia e estamos desmotivados em casa e estamos tristes e achamos que não... Sim. Portanto, em última instância, isto é uma questão de consciência, é uma questão de educação, primária, secundária... Eu acho que quase tudo o que diz respeito à sustentabilidade no mundo tem a ver com a educação. Vamos sempre bater esta tecla. Sim. E esta questão da personificação. Ouvimos, outra das frases batidas que ouvimos é: as pessoas sozinhas não conseguem mudar nada, é preciso mudar. Isso é um erro brutal. Eu sozinha tenho um dinheiro limitado onde posso alocar a vários recursos, tenho um trabalho onde posso agir, tenho uma família e influenciar, uma família para uma filha para educar. Tens várias Tudo frentes. começa no indivíduo, não é? Sim. E sempre que eu ouço falar de não, isto é um problema, o sistema tem de mudar, o indivíduo sozinho não pode fazer nada, eu penso, ok, o sistema tem de mudar, mas os indivíduos fazem parte do sistema. O sistema é composto de indivíduos, não é? Isso é a melhor desculpa para não se fazer nada, não é? Pois, eu sinto muito isso também. É um facto. Espero pelo menos que... E sei que agora estamos aqui a chegar aqui ao final dos nossos minutos que temos disponíveis, porque obrigam-me a cortar. Mas eu acho que é um bom comeback disto, que é... As finanças sustentáveis são um tema muito, muito difícil, muito amplo. Há muito a ler sobre o assunto. A Sofia tem vários livros sobre o assunto. Qual é que era aquele que estava a dizer que era mais simples? Há um que é talvez o meu preferido. É bastante simples, é fininho e chama-se A Banca tem Coração, um ponto de interrogação, e a capa tem um coração. Ok. Começar por aí. Mas de facto, nós percebermos que podemos, enquanto indivíduos, fazer a diferença em todas as horas do nosso dia, quase, nem que seja por... quando ajudamos... Aquelas coisas básicas que nos dizem a criança. Ajudar uma velhinha a atravessar a estrada com os sacos das compras. Começa com estas coisas pequeninas, não é? É crescer a empatia, o respeito uns pelos outros, perceber que somos pessoas diferentes e que está tudo bem, nós podemos ser pessoas diferentes e conviver num mundo equilibrado e sustentável e ético. Sim. Portanto, acho que quando falamos de finanças estamos sempre a pensar numa coisa muito fria, mas a verdade é que estamos a falar de uma coisa emotiva. É tudo emotivo. A sustentabilidade é tudo emotivo. Por isso é que há um estudo muito interessante, vou ser muito rápida. No Reino Unido, acho que foi a London School of Economics, há uma professora que fez um estudo a tentar perceber porque é que alguns setores, havia empresas que eram tão boas na sustentabilidade e outras não eram. Pronto, e lá identificaram, era o CEO ou a CEO. Pronto, a diferença era da personagem que liderava a empresa. Ok, depois foram analisar então o que é que faz destas pessoas conseguirem serem mais ou trazer. Todos eles tinham tido uma epifania. Ou tiveram um ataque cardíaco ou um acidente e acharam que iam morrer e reequacionaram What's the meaning of life, qual é o sentido da vida, ou apaixonaram-se, ou o filho fez uma pergunta, ou um filho teve uma doença, ou alguém próximo, ou seja, todos tiveram uma epifania que os fez relativizar o seu papel no mundo. E eu já tenho ouvido isto verbalmente de algumas outras pessoas pelo mundo fora em que lhes é perguntado porque é que começou só agora e a resposta é sempre uma coisa desta natureza. E portanto, ou seja, essa epifania, e nós ou vamos tendo a epifania ao longo da vida, quem tiver essa, eu acho que tive ao longo da vida, que é uma sorte. Acho que os três sim, não é? Acho que isso é uma sorte porque somos assim uns animais um bocado estranhos durante algum tempo e um bocado esotéricos, mas de facto dá-nos outra leveza e outro viver. Acho que vivemos mais felizes. E depois há pessoas que têm essa epifania. E, portanto, lá está. Isto, mais uma vez, liga com a ponte emocional. A sustentabilidade tem tudo a ver com as emoções. E também liga com o Damásio, que é o seu fã. E um dia Damásio, adorava trazê-lo a uma conferência. Se ele ouvir isto, adorava trazê-lo a uma conferência a Portugal para falar sobre sustentabilidade, porque acho que o cérebro e aquilo que ele fala está intrinsecamente ligado com as práticas de sustentabilidade, que têm a ver precisamente com essa questão de sentir, é isso que vem primeiro e depois nós tomamos as decisões. Nós vivemos iludidos a achar que as nossas decisões são números e são factos e não são.
e rejeitamos isso porque achamos que isso não é científico. Quando Sim, na sim. realidade isso é o mais científico, não é? Sim. Nós temos aqui Nós pegamos nos factos, interpretamos, sentimos e agimos em função disso. A maioria de nós acha que não. Acha que é uma folha de Excel que diz que é para ir para cima ou para ir para baixo. E nem nas finanças isso é verdade. É isso que estamos Não aqui é. a ver. Exato. Que se não tiver a vossa epifania, que este episódio possa servir um bocadinho como uma epifania, vejam muitas vezes. Vejam, voltem a ver, leiam o livro da Sofia, falem com a Sofia e com a Lia, mandem um mail para a Systemic. Vocês dizem só Systemic, não dizem? É para facilitar. sim. Pronto, mas é Systemic Sphere, o site, não é? Não, é só sistémico. O site é só Systemic? que maravilha. Pronto, simplificar. mais fácil ainda, Systemic. Portanto, falem com eles se for preciso, falem comigo quando quiserem, tenham as vossas epifanias com as pessoas à vossa volta, tenham conversas. É preciso termos um mingle, não é? Estar a falar com as pessoas, perceber que somos todos diferentes, para perceber que nessa diferença está o nosso mundo melhor. E o nosso episódio, no fundo, é sobre finanças, mas também é sobre a vida e sobre as emoções e, como disse no início, sobre o mundo à nossa volta. Temos muitos outros episódios para verem. Se não viram ainda, nós estamos no YouTube, porque é mais ir ver-nos do que só ouvir-nos, mas também estamos nos outros canais de streaming. Se estiverem no YouTube, subscrevam o canal. Obrigada, Sofia. Muito obrigada, Lia. Obrigada. E até ao próximo episódio.